Vamos lá, pessoal. Hoje a gente grava a aula 15. Essa aula é uma continuação do assunto termodinâmica, né? E hoje a gente vai falar sobre a característica cíclica das máquinas térmicas, né? Toda máquina térmica, ela funciona em ciclos. Então ela começa o seu trabalho, né? Ela começa a se movimentar, mas de tempos em tempos ela volta ao ponto inicial e depois faz de novo todo o processo. Todas as máquinas que a gente vai estudar aí, elas funcionam assim em ciclos. Então é bem importante a gente conhecer essa característica e algumas coisas que acontecem, né, quando a gente tem esse trabalho cíclico da máquina. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos começar. Eu queria mostrar para vocês um gráfico de uma máquina térmica que está atuando em ciclos aí. Eu estou mostrando aqui quatro tempos, né? 4 ciclos da máquina. Olha, vamos pensar um pouquinho nesse probleminha, nessa situação, para a gente poder entender aí como é que funciona. Então, olha, imagina que esse gráfico está tentando mostrar, né, o que a gente já viu nas aulas anteriores, aquela máquina. Nossa, aqui está bem esquisitinho, mas ó, aquela seringa de injeção, né, ou a gente vinha usando. Aqui tem a borrachinha dela, tem aquela parte, né, externa e tal. Aqui está o gás, né? Então, essa máquina ela vai atuar em ciclos. Então, numa certa hora lá, eu apertei esse êmbolo, né, abaixou isso daqui, depois sobe, depois desce de novo, sobe, desce, isso aqui fica mexendo, né? Isso aqui fica mexendo para cima e para baixo, assim. Um exemplo bem comum, bem clássico desse tipo de esqueminha que eu estou desenhando é o pistão do carro, né? Do motor do carro, que fica fazendo esse movimento o tempo inteiro, tudo bem? Enquanto ele está funcionando. Então, é isso que nós vamos pensar, então, né, nesse movimento aqui, quando a gente estiver estudando esses gráficos de transformação cíclica, tá? Então, ele está tentando representar aqui o que está acontecendo com esse gás que está aqui dentro, em termos de pressão, que está aqui no eixo vertical, e de volume, que aparece aqui no eixo horizontal, tá bom? Então, a gente percebe que esse gás aqui o tempo todo, ele está mudando a pressão dele e o volume dele, de acordo com esse gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, esse gráfico ele mostra 4 tempos aí, 4 coisas diferentes, transformações diferentes que acontecem com esse gás. Veja a primeira fase aqui, ó, de A até B. O que está acontecendo com o gás nessa primeira fase? Olha, ele começa nesse ponto A, onde ele tem uma pressão, essa P1 aqui, e um volume, né, V1. Só que daí ele vai sofrer uma transformação, ó, uma mudança, né? E quando ele chegar no ponto B, a pressão dele ainda é P1, é a mesma, tá vendo? Só que o volume, que era V1, virou V2 aqui, ó. Então, de A até B, houve uma mudança no volume do gás. Veja que o volume aumentou. O que é aumentar o volume, se a gente pensar nesse esqueminha aqui? Aumentar o volume, pessoal, é imaginar que a borrachinha estava aqui embaixo, ó, e aí ela sobe para cá, tá vendo? Na hora que ela subiu, isso aqui foi de A para B, ó, tá vendo? Vamos supor que aqui era A e aqui B. Isso que aconteceu, ó, subiu, aumentou o volume do gás ficou com um espaço maior, né? Então esse foi o primeiro pedaço. A gente percebe que nesse primeiro pedaço houve um trabalho realizado aí. Aqui, ó, um trabalho, né? E a gente também consegue perceber que esse trabalho, pelo fato do volume ter aumentado, né, isso aqui subiu, a gente diz que esse trabalho foi positivo. Foi o gás que realizou o trabalho e empurrou isso aqui para cima, né? Então, esse trabalho é um trabalho positivo, ó. Tudo bem? Agora, veja de B até C o que aconteceu, ó. De B até C, a gente teve uma diminuição da pressão, ó. A pressão era uma pressão 1 maior aqui, aí cai a pressão até uma pressão 2 menor, tá vendo? Sem modificar o volume continua sendo o mesmo de B até C. Olha, V2 aqui não muda de B até C, tá vendo? Se não houve mudança no volume, só a pressão que diminuiu, o que será que aconteceu aqui, né? Nesse sisteminha aqui? Olha, depois que tinha subido aqui, então, na primeira fase de A foi para B, e aí de B vai para um estado C, que só diminui a pressão do gás. O que pode diminuir a pressão do gás? Por exemplo, a gente poderia ter o que acontece nos pistões, né, de carro,
uma válvula aqui, ó, que deixa escapar esse gás. Aqui, ó, tá vendo? Se o gás escapar aqui, o êmbolo ainda está nessa posição mais alta aqui, então não mudou o volume, mas o gás diminui a pressão dele, porque escapa um pouco de gás aqui e ele diminui a pressão, tá vendo? Então é isso que acontece de B até C, só diminui a pressão. Mas o êmbolo não desce, ele fica paradinho nessa fase BC, ele continua paradinho aqui porque não teve mudança no volume, tá vendo? Então, nessa fase aqui, se eu pensar em trabalho, o que é trabalho? O movimento desse êmbolo aqui. Ele não se mexeu nessa fase. Então, a gente diz que o trabalho nesse pedacinho aqui, ó, foi 0. Né? Só que agora assim, ó, de C até D. De C até D, diminuiu o volume. Ó. Era um V2 que era maior, foi para V1 aqui que é menor. O volume diminuiu. O que é diminuir o volume? E a pressão manteve, né? Mas ó, o volume diminuiu. Diminuir o volume é pegar daqui de cima, ó, e descer até aqui. Então ele desceu, diminuiu o volume, tá vendo? Nesse pedacinho. E quando desce, a gente diz que o trabalho é contrário, porque ele não foi empurrado. O gás recebe o movimento aqui, o trabalho. A gente diz aqui que o trabalho é negativo nesse pedaço, ó, nessa volta. Né? E por último, a quarta fase dessa transformação, de D até A. Vejam que de novo o volume não muda, só aumenta a pressão, né? E é o momento que isso aqui abaixou e apertou o gás aqui e a pressão aumentou, né? Então, quando desce, abaixa, pressiona o gás. Então, nessa parte aqui, a gente tem trabalho 0 de novo, né? Porque, olha, nem aumentou e nem diminuiu o volume de D até A. Isso significa que o êmbolo nem subiu nem desceu. Ficou paradinho, né? Então, vejam, a gente tem 4 contas que poderia fazer do trabalho aí. Eu quero mostrar essas 4 contas aqui embaixo separadamente, para vocês perceberem aí. Vamos lá. Ó, o primeiro, então, nesse primeiro gráfico, eu vou desenhar a transformação de A até B. Eu quero calcular, né, o trabalho realizado de A até B. Vejam, a gente sabe que dá para calcular o trabalho no gráfico, porque o trabalho é o gráfico é a área do gráfico quando eu tenho pressão e volume. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, ó, se eu pensar só de A até B, veja aqui, ó, de A até B, primeiro pedaço, né? Então, o que a gente vai ter aqui, ó, uma mesma pressão e o volume mudando aí de V1 para V2, né? Bem, então eu estaria calculando o trabalho, é que eu não tenho os números aí, mas ó, o trabalho de A até B é, na verdade, toda essa área aqui, ó. Vendo? Se eu calculasse a área do retângulo, um lado vezes o outro aqui, né, esse lado vezes esse, ó, eu tenho o trabalho aqui, o trabalho positivo. Agora veja no segundo pedaço, de B até C. Olha, eu vou colocar aqui agora só os pontos B e C para a gente pensar. Ó. B e C. Isso aqui é que aconteceu de B até C. Se eu tentar calcular a área do gráfico, vejam que não tem área, vocês percebem que não há nenhuma área? Ó, a setinha ficou para baixo, isso aqui não faz área nenhuma. Não tem como ter área aqui. Ó. Quando ela deita assim, a sombra dela é a área. Quando ela está de pé, ela não faz sombra aqui embaixo. Então não tem área, vocês percebem? Então esse daqui, o trabalho realmente é 0, não tem como calcular. Esse primeiro aqui, então, o trabalho era a área do retângulo. Esse aqui, o segundo, o trabalho é 0. No terceiro pedaço, ó, aqui, ó, de C até D. Veja aqui, de C até D. De C a D. Desse jeito, né? E aí, o trabalho vai ser esse pedacinho aqui, ó. Que é a sombra, né, do risquinho aqui de C até D, do gráfico de C a D. A sombra é só esse pedacinho de baixo. Vocês percebem? Então, ó, e vejam que o volume diminui, né, de C para D. Então, quando a gente vai tentar fazer a continha, né, seria a área do retângulo também. Mas quando a gente faz a continha, a gente tem que pensar que se o volume diminuiu, esse trabalho é negativo. Tá? E para terminar aqui,
o último pedacinho de D até A. Aqui, ó, D até A. É uma setinha virada para cima. Mas vejam que, de novo, assim como na segunda parte aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo ter uma projeção, um desenho aqui, um retângulo. Isso daqui, ó, não tem área de novo. Então a área aqui é zero, consequentemente o trabalho é zero. Então a gente pode perceber que o trabalho é zero nesse daqui e nesse segundo, por causa de não enxergar a área, e também porque não houve mudança no volume. Se não tem mudança no volume aqui no nosso desenho, se o gás não muda de volume é porque não está tendo movimento aqui do êmbolo, né? Então não está tendo trabalho. Tudo bem? Agora percebam, se eu falasse para vocês, então, quanto que é o trabalho total dessa transformação cíclica? Né? O que seria o trabalho total? Então, nesse caso aqui dos esquemas, seria a soma de todos os trabalhos. Né? Veja, como é que ficaria aí a soma de todos os trabalhos? Ó, seria o trabalho positivo aqui do primeiro, mais zero que deu no segundo, mais o trabalho negativo desse terceiro pedaço, mais zero do último. Isso seria o trabalho total. Então, na verdade, seria só uma continha de menos que eu ia fazer. Eu ia fazer o trabalho do primeiro pedaço menos o trabalho do último, né? Tá certo? Menos o trabalho do último pedaço aí. Vamos chamar de trabalho 1 menos o trabalho 4. Só que vejam aqui, ó. Esse trabalho, o que é, na verdade, o trabalho 1 menos esse trabalho 3, né, pessoal? Do terceiro pedaço, né? Trabalho 3. O que é, na verdade, esse pedaço menos esse, né? Olha aqui, ó. Se eu encaixar esse pedacinho menor aqui dentro, olha, eu vou ter que tirar esse pedaço, ó, do grandão, desse grandão, eu vou tirar esse pedacinho de baixo, vai sobrar esse aqui de dentro. Mas o que é isso aqui de dentro? É exatamente esse retângulo, pessoal. Isso aqui, ó. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que o trabalho total, essa é a conclusão, ó. O trabalho total numa transformação cíclica é sempre numericamente igual à área da figura, ó, a área interna da figura. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Quer dizer, se num exercício é pedido assim, ó, quanto que é o trabalho total nessa transformação cíclica aqui? Eu não preciso fazer 4 continhas, tá vendo? Para poder descobrir o meu trabalho total. Eu só preciso olhar para a figura e ver a região interna da figura. Se é um retângulo, calcula a área do retângulo. Se for um triângulo, calcula a área do triângulo. Pode ser um trapézio, a gente faz a área do trapézio. Então, vai ser essa área interna aqui que vai dizer para a gente quanto que é. Então, isso aqui, ó, essa área interna, ela é o trabalho total. Então, isso é que é a coisa mais importante aí dessa aula que a gente vai fazer. Então, nos exercícios vai se perguntar muito sobre o trabalho, e o trabalho é exatamente isso, a região, a área da região interna da figura. Às vezes pode ser que ele pergunte, calcule o trabalho em cada fase do ciclo. Aí sim eu teria que fazer as continhas, né? Observar que é zero em alguns momentos, né? Quando estiver de pé assim é zero, e quando estiver deitado assim, a gente consegue achar a área, né? Aí vai ser essa projeção, a sombra da setinha no eixo horizontal. Retângulo grande, retângulo pequeno. Aí teria que fazer as continhas parciais. Mas só se ele perguntar sobre o trabalho em cada fase do ciclo. Se ele perguntar do trabalho total, eu já vou direto aqui na área interna e faço uma continha só. Tudo bem? Que eu resolvo. Já vou mostrar para vocês isso daí em exemplos. Mas eu queria mostrar algumas consequências dessa transformação cíclica. Então, vou mostrar aqui, ó. Uma consequência é o seguinte, pessoal. Imagina essa transformação acontecendo, então, né? Imagina que começou, vamos supor que o ponto A era aqui, assim, ó. Tá vendo? Nesse ponto A, então, eu tinha uma pressão, vamos chamar de pressão 1, e um volume 1, que definiam o estado do gás nesse ponto, né?
Então o gás estava num certo estado aqui. Aí ele começa a sofrer transformações. Ó. Primeiro ele aumenta a pressão, depois ele aumenta o volume, abaixa a pressão, e depois ele abaixa o volume e volta no mesmo lugar. Tá vendo? Ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro aqui. Esse movimento o tempo inteiro, né? Como a gente viu lá no slide anterior. Mas assim, ó, a questão muito importante é que, como a transformação é cíclica, ele sempre volta a esse ponto inicial. E se a gente perguntar então sobre as condições desse gás no final, no começo e no final da transformação cíclica, nós vamos perceber que é exatamente o mesmo, né? Veja, ó, no ponto A, a condição é que ele tem essa pressão e esse volume, né? Aí ele muda, mas depois volta nesse ponto A de novo, tem a mesma pressão e o mesmo volume. Então, o que a gente percebe é que toda vez que ele chega no começo de novo e vai iniciar um novo ciclo, ele tem as mesmas condições de pressão e de volume, consequentemente de temperatura também, tá? E se ele tem as mesmas condições, a gente vai perceber aqui na equação, lá na primeira lei da termodinâmica, que essa variação da energia interna, que é o quanto que mudou a energia das partículas, no final do ciclo vai ser zero. Né? Mas por que a variação é zero? Pelo seguinte, ó, ela muda, as partículas vão mudando a sua energia. Né? No começo aumenta a pressão, apertam, o êmbolo aperta o gás, e aí as partículas ficam mais agitadas e tal. Você pode ter mudanças dentro do ciclo, mas quando chega no final do ciclo, você tem a mesma pressão e o mesmo volume de novo. E todo delta, o que a gente sabe sobre cálculo, né, de variação? Que todo delta, o que é o delta U, na verdade? É a energia interna das partículas no final do ciclo, menos a energia interna do começo do ciclo. Né? Então vejam, ó, se no final e no começo eles estão no mesmo lugar, porque é cíclico, então a energia que eles têm é igual. Isso aqui é zero, então. Vocês percebem isso? Então, muito importante, toda vez que a transformação é cíclica, apesar de no meio do caminho aqui estar com energias diferentes, aí as partículas, mas no final de cada ciclo ele volta a ter o que tinha no começo. Então, quando eu faço uma continha de menos do final e do começo, eu tenho zero. E aí, se some a mudança da energia interna dessa equação, eu acabo tendo como consequência, olha aqui, ó, que a quantidade de calor, então a energia interna no final de cada ciclo é zero, tá vendo? E aí a consequência é que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Olha aqui, ó. Então, se num exercício foi fornecido a 100 joules de calor no ciclo, certeza que o trabalho foi de 100 joules. Vocês percebem? Se entrou 100 joules, não vai no final do ciclo, lógico, no meio do ciclo não, mas no final do ciclo nós não vamos ter variação, né? A variação vai ser nula, e aí, consequentemente, o trabalho vai ser igual, né, equivalente aí à quantidade de calor. Estou escrevendo isso aqui embaixo, num ciclo, sempre vai haver a equivalência de calor e de trabalho, né? Toda vez que fechar um ciclo, então, vale essa ideia aqui. Isso a gente vai usar em exercícios também, né? Se eu tiver determinado trabalho, por exemplo, fazendo continha, eu vou poder dizer que a quantidade de calor é a mesma quantidade, né? Por causa dessa ideia de variação igual a zero. Isso é mais uma situação, mais uma observação aí da transformação cíclica. E aí eu queria finalizar também essa conversa com essa outra informação importante. Na transformação cíclica, a gente vai perceber alguns ciclos de máquinas, né, rodando, olha, no sentido horário, e alguns ciclos que rodam no sentido contrário, no sentido anti-horário. Tá vendo? Isso tem alguma implicação, né? Alguma consequência? Tem, gente, tá? Então, quando acontecer da máquina funcionar desse jeito aqui em sentido horário, a gente vai ter, veja bem, ó, imagina aqui que eu estou calculando aquele trabalho, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, que está vindo para cá, é trabalho positivo, porque está aumentando o volume. Esse daqui que está vindo para cá é trabalho negativo. Vocês percebem, então, que quando eu calcular a área do positivo é tudo isso, é grande, ó. Deixa
eu achar aqui, a área positiva é esse retângulo grande. A área negativa é esse pequenininho, ó. Então, quando eu tentar juntar essas quantidades, eu vou ter um trabalho positivo resultante, né? Isso aqui vai me dar um trabalho positivo resultante aqui. Já esse daqui, o segundo caso, olha, o trabalho negativo, que é de diminuir o volume, que é grande. Tá vendo? Esse retângulo grandão aqui, ó, na verdade é um trabalho negativo. E esse pequenininho aqui de baixo, ó, né? Então aqui você tem aumentando aqui, ó, o volume, então aqui é trabalho positivo, mas é dessa parte pequena aqui, ó, porque é sempre a sombra da setinha até o eixo do volume. Então essa parte aqui em branco, aqui pequena, é esse pedaço. Então vejo que o trabalho positivo agora é menor. Quando eu juntar o negativo, que é grandão, tudo isso, ó, com o positivo, que é pequenininho, vai dar esse pedacinho aqui negativo, né? Consequência disso. No primeiro caso, se o sentido é horário, a quantidade de calor que entra está realmente fazendo o trabalho. Né? Então está acontecendo transformação de calor em trabalho. Isso é uma máquina térmica funcionando. Ó, sentido horário, máquina térmica funcionando. O sentido anti-horário está acontecendo o contrário. Né? Então aqui o calor que está sendo colocado está sendo usado, mas está faltando, né? Tem mais, ó, no final você tem um trabalho negativo, quer dizer, de perder, do gás perder energia e não ganhar. Isso aqui está acontecendo, então, um resfriamento. Isso aqui é uma máquina de resfriamento, uma máquina frigorífica, uma geladeira, por exemplo. Né? Então, enquanto esse daqui pode ser um motor de carro, né? Um motor que transforma calor em movimento, esse daqui pega o movimento e transforma em calor. Né? E aí o calor é retirado normalmente da máquina, né? E é uma máquina de refrigeração, tá bom? Então esses dois esquemas são diferentes. E por que eu estou falando isso? Se num exercício vocês observarem que a setinha gira em sentido horário, é porque a conta que você vai fazer de trabalho vai dar positivo. Se olhar e ver que a setinha está em sentido anti-horário, é porque a conta vai dar negativa. Tudo bem? Isso é bem importante. Você olhou, você já percebe ali o seu resultado, se vai ser positivo ou negativo. Né? O trabalho total é sempre a região interna do gráfico e o sinal a gente define, então, dessa forma aí, a partir de saber se é horário ou se é anti-horário. Tá? Bom, agora nós vamos ter um exemplo aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada no exemplo. Bom, nosso exemplo, ele fala o seguinte, ó, certa quantidade de gás sofre um ciclo de transformações representado no diagrama. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao descrever todo o ciclo ABCA. Né? Então vejam aqui que o ciclo ele começa aqui no A, vai até o B, depois C, né, depois A. Então vejam aqui um ciclo total, né? Prestar bem atenção se realmente é uma transformação cíclica. Às vezes está fechado assim, mas a setinha não corre no mesmo sentido, por exemplo, e aí não é uma transformação cíclica. Isso deve acontecer num exercício de vocês aí. Tá? Depois vocês deem uma olhadinha que talvez aconteça nos exercícios de vocês. Bom, vamos lá. Então, como é que eu vou resolver essa primeira parte, né? E determinar o trabalho total. Então, eu poderia fazer por partes, calcular o trabalho do primeiro trecho, aqui AB, depois BC, depois CA, e depois juntar os três. Mas é muito mais simples, porque é uma transformação cíclica, né? Pensar que o trabalho total está aqui dentro, ó. É essa área interna aqui. Então, o trabalho total da transformação é, na verdade, a área de um triângulo. Né? Então, eu vou fazer a continha aqui da área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Né? Vou fazer aqui embaixo. Ó. A base desse triângulo vai de 2 até 6. Vejam que ela está em metro cúbico, né? E aqui a pressão está em newton por metro quadrado. Está tudo bem aqui, metro e metro. Tá bom? Talvez vocês tenham um problema de unidade, tenham que arrumar isso, tá? Mas nesse daqui não tem problema. Então, de 2 até 6 aqui eu tenho 4 aqui embaixo. Olha, vou colocar aqui. Ó. Esse 4 é a base.
A altura vai de 1 até 4, 10 à quinta, tá vendo? Então, de 1 até 4, tem 3 10 à quinta aqui de altura. E dividido por 2 da fórmula. Tudo bem? Então, ó, base vezes altura dividido por 2. Agora eu faço a continha. Veja, ó, 4 vezes 3 aqui é 12, dividido por 2 é 6. 10 à quinta. Né? Isso aqui é o trabalho, medido em joules aí. Bom, então assim, ó, esse é o trabalho total, 6 10 à quinta joules. Como é que eu poderia ter encontrado isso aí, então? Poderia ter feito em 3 partes. Ter pensado só nesse primeiro pedaço, ó. Tá vendo? Nessa primeira transformação, aqui eu teria que achar a área de tudo isso aqui, que é um trapézio, tá vendo? Teria que fazer a continha da área do trapézio, ó, área do trapézio. Depois, eu ia pegar aqui, ó, de B até C, tá vindo para cá, ó, reduzir o volume. Seria essa parte, esse retângulo, tá vendo? Então, ó, teria que fazer a área de um retângulo. E como a área do trapézio, ó, veio para cá, aumentou o volume, né? A área do trapézio, de A até B, aumentou o volume. Isso aqui é trabalho positivo, essa área do trapézio, ó. Já a área do retângulo saiu daqui e veio para trás, então é trabalho negativo, ó. O volume diminuiu e é negativo, tá vendo? E teria ainda essa terceira parte aqui, de C até A, que o trabalho era zero, né? Que o trabalho é zero, porque não aumentou e não diminuiu o volume. Então, mais zero. E essa continha aqui, então, a área do trapézio menos a área do retângulo, daria exatamente isso aqui também. 6 10 à quinta. Então, não precisa fazer isso, a não ser que ele peça para determinar a área de cada parte, a área de cada fase da transformação. Tudo bem? Então, feito a continha da área do trabalho aqui total, né? Ele pergunta também, só para terminar aqui, o calor trocado entre o gás e o meio, né, em calorias. Então, é só para perguntar alguma coisa a mais, né? Mas veja, o calor trocado entre o gás e o meio, pela relação da primeira lei, quantidade de calor é o trabalho mais a variação da energia interna. Só que no ciclo nós aprendemos aí, acabamos de ver, né, que a variação da energia interna num ciclo é zero. Então, o calor trocado passa a ser igual ao trabalho. Acabamos de calcular aí que é 6 10 à quinta, né? Então, o calor trocado também é 6 10 à quinta. A única coisa aqui é que ele pede para escrever em calorias esse calor trocado, então posso transformar no final. Quantidade de calor 6 10 à quinta, basta dividir por 4,2 calorias, né, que ele fala aqui, para a gente passar isso daí para calorias. Isso aqui dá 1 e pouquinho, se não me engano, 1,43. A gente conserva a potência, tá? Só faz a divisão aqui, 6 por 4,2. E aí isso daqui está em calorias. É isso que ele queria, tá, pessoal? E vocês não vai ter muita coisa, não. Vai ser mais exercícios que envolvem essa primeira parte, né? E se ele perguntar, então, da quantidade de calor, lembre-se que no ciclo total, a quantidade de calor fica igual ao trabalho, tá? Sinais, então, observem lá o sentido horário, trabalho positivo. Se estivesse virando para o outro lado aqui, anti-horário, aí o trabalho aqui seria negativo, né? E é isso que eu queria mostrar para vocês dessa aula, tá? Transformação cíclica. Nas próximas aulas aí a gente volta a falar sobre esse caso da transformação cíclica, tá? Que vai ser importante. Legal a gente fazer direitinho. Vou pedir para vocês, nessa aula, todos os exercícios também. Talvez vocês tenham alguma dúvida na resolução dos exercícios, tem algumas coisinhas para comentar, mas eu faço esses comentários depois, então, em aula, né? Ou na correção, ou antes da correção, aí a gente conversa sobre alguns problemas que tem nos exercícios. Mas vamos tentar fazer todos, tá bom? E até a próxima, pessoal.